A paz do Senhor Jesus, eu quero deixar para você nessa manhã poderosa. Gênesis, capítulo 3, vai dizer que o Senhor vai se aproximar de Adão e Eva após eles terem comido da árvore do bem e do mal, aquela a qual o Senhor falou que eles não poderiam comer, nem a árvore do bem e do mal, nem a árvore do conhecimento. A serpente consegue seduzir Eva e ela acaba caindo na sedução e pecando contra o Senhor. Assim é o pecado. O pecado ele não vem seco, insípido, ele vem para seduzir. E aquele que não tem firmeza nas coisas do Senhor, não tem firmeza nas suas escolhas pelo Senhor, ele acaba caindo. Eva ela não tinha total firmeza que o mundo a qual o Senhor estava planejando para ela e para Adão era o que ela queria para ela. E então o pecado fica muito mais forte quando eu não tenho certeza de que o que Deus quer para mim é o que eu quero também. Eu preciso ter essa certeza. Só que depois dela ter errado, ela e o seu esposo, o Senhor vai dizer para Adão que ele deu ouvido à voz da mulher, ele deu ouvido à pessoa errada. E eu quero falar com você nessa manhã. A quem você tem dado ouvido? Pessoas erradas, quando nós damos ouvido a pessoas erradas, ela nos leva a perder coisas, a perder até mesmo a fé. Observa os amigos de Jó. Gente, se Jó desse ouvido aos amigos dele, meu Deus, ele não chegaria onde ele chegou. Porque os amigos de Jó foi tão pessimista, tão egoísta, tão prepotentes, que se Jó dá ouvido a tudo que aqueles homens falavam, ele não teria sido, a fé dele, a vida dele não teria sido restituída. Mas para mim, não dar ouvido a uma pessoa errada, Bianca, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ter certeza de quem eu sou e de quem Deus quer que eu seja. Eu preciso ter certeza do meu chamado, da minha vocação com Deus. Não, o Senhor, ele tem... Você vê que Jó, ele batia na tecla sobre quem ele era, né, para Deus e sobre a vontade de Deus. Ele sempre vai dizer que ele tinha certeza que ele não tinha pecado. Ele não entendia o porquê que ele estava passando aquilo, mas ele não tinha pecado contra Deus. E poderia quem quiser falar. Então, as pessoas erradas, elas vão sempre apontar aquilo que você não é, aquilo que você não faz, com a única intenção de você fazer e de você ser. Então observa, se as pessoas erradas estão te dando conselho, ela sempre vai dizer aquilo que está contra a vontade de Deus para a tua vida. Ela sempre vai apontar o caminho mais fácil, ou ela sempre vai apontar os gatilhos mais rápidos, ela sempre vai te apontar uma solução, uma estratégia que é um estalar de dedo. Porém, nem tudo que é rápido, nem tudo que é parecido com fácil é verdadeiramente rápido, é verdadeiramente fácil. A palavra diz que para o homem há caminhos, né, que parece ser vida, mas que o final dele é a morte. Então você tá, às vezes, a pessoa fala, olha, pega esse atalho aqui, para que você passar por tudo isso? O evangelho é tão fácil, o evangelho não tem dor, não tem sofrimento. Se alguém, o evangelho não precisa de transformação total, vem como estás e permaneça. Esse é um conselho errado, é um conselho que não faz parte da vontade de Deus, porque o evangelho é: no mundo tereis aflição. O evangelho é: transformai-vos na graça do Senhor, transformai-vos, santificai-vos. Né? Se afaste das amizades do mundo, porque aquele que é amigo do mundo, quando eu falo amigo do mundo, eu não falo de amizade humana, eu falo de coisas.
Aquilo que você ama demais, aqueles que se constituem amigos do mundo, se tornam inimigos de Deus. Então, a palavra sempre vai te motivar a um caminho estreito, um caminho difícil, mas um caminho que leva à eternidade. E dar ouvidos a pessoas certas. Dar ouvido à pessoa certa é algo de Deus. Dar ouvido às pessoas certas são aquelas pessoas que vão te apontar o céu, que vão te apontar Jesus, que vão dizer para você, olha, tá difícil, tá, mas confia em Deus. Confia que o Senhor tem um projeto para isso, sabe? Não há pessoas que ficam, mas por quê e onde? Não. Confia em Deus. Deus sabe o que está fazendo. E eu estava lembrando da mulher do fluxo de sangue. A palavra diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela deu ouvido a pessoas certas. Pessoas que diziam, Jesus de Nazaré salva, Jesus de Nazaré liberta, Jesus de Nazaré cura. E ela diz, porque ela ouviu falar. Ela foi até o encontro de Jesus, teve a oportunidade de tocar na sua orla e foi curada. E também salva. Além de curada, foi salva. Olha que maravilha. Ouvir a pessoa certa, ela te conduz à cura e ela te conduz também àquele que pode salvar a tua alma. Então, nessa manhã, eu quero que você reflita no texto de Gênesis capítulo 3, que diz a Adão, você deu ouvido à voz da mulher, você deu ouvido à voz errada. Eu estava falando com você e você preferiu ouvir a voz da mulher. Observa também que por ele ter dado ouvido à voz da mulher e não à voz de Deus, ele vai ganhar uma túnica, que seria algo material, né? Ele vai ganhar a túnica, mas ele vai perder a presença. Será que vale a pena? Você ganha tudo dando ouvido a pessoas erradas, mas perde a presença. O filho de Salomão, Roboão, ele vai dar ouvidos, vai ter dois grupos, né? Para dar o conselho a ele após a morte do seu pai sobre o reinado dele. E ele vai ter ali os amigos e vai ter ali os anciões, os sábios anciões. E ali Roboão, ele vai ter a oportunidade de ouvir as duas classes. Os mais idosos, né, os sábios idosos, vão dizer para ele, olha, facilita o governo para o povo. Se você for manso, o povo vai ficar, o povo vai ser seu amigo, vai ficar com você. Mas os seus amigos, né, jovens como ele, diziam ao contrário, diziam o seguinte, não, você tem que ser mais autoritário do que o seu pai. Você tem que ter uma autoridade. E ali, nós sabemos, né, Roboão, ele vai ouvir os conselhos dos seus amigos, né? Israel é dividido em norte e sul, né? Vai haver uma divisão, né? Então, olha quanta coisa ele perde. Ele tinha um reino imenso e começa a ser quebrado por ele ter ouvido a pessoas erradas. Então eu quero deixar esse conselho para você dentro dessa palavra, que você venha meditar no capítulo 3, versículo 17, sobre quem você tem dado ouvido, tá? Fica ligado. Se as pessoas que você tem conversado ou que conversa com você te aponta sempre uma solução que te leva a Deus, essas são pessoas certas. Agora, se as pessoas são negativas, pessimistas e sempre te apontam o pecado, jogando na sua cara o pecado, sua vergonha, né? Tenha certeza que essas pessoas são erradas para a tua vida. Que Deus possa te abençoar e que você tenha um dia cheio de bênção e de vitória e que você possa colher do Senhor o melhor dessa terra. Que Deus te abençoe.